Meu amado e minha amada, quero saudá-los com a paz do Senhor. Eu sou Evangelista Patrícia, eu sou Patrícia Regina Flor de Maio. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não entendeu nada, eu não entendi nada. Nós vamos voltar, nós vamos ler de novo, nós vamos entender em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir a nossa mente espiritual para entendermos a palavra do Senhor. Então, nós sabemos que o sétimo selo foi aberto no capítulo 8. E aí agora desses 7 selos saíram 7 anjos. Foram quebrados ou abertos, né? Saíram 7 anjos. No capítulo 8 eu já falei dos anjos, né? E agora eu quero falar com vocês no capítulo 9 de Apocalipse. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caíra sobre a terra, e foi-lhe dada uma chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu uma fumaça como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escurecendo o sol e o ar, e da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como os que têm escorpiões. Foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses fossem atormentados. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando ferem homens. Naqueles dias será tão desesperante, tão desesperador, que os homens, os seres humanos, buscarão a morte, mas não de modo algum acharão. Eles não vão morrer. Eles vão desejar a morte, mas eles não morrerão. A morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante a cavalos aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia como que uma coroa semelhante a de ouro, e seus rostos eram como de seres humanos, tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leão. Tinham couraças como de couraça de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de muitos carros, de muitos cavalos que correm para o combate. É tipo carruagem, né? Os cavalos puxando as carruagens, os carros de guerra. Tinham caudas como ferrões, semelhante à cauda de escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Esses 5 meses, gente, pode indicar 5 anos, né? Igual estava ouvindo aqui. O tempo de Deus não é o nosso. 40 dias no deserto equivale a 40 anos, né? O tempo de Deus não é o nosso. E por 5 meses, Deus permitiu que esses escorpiões perturbassem os seres humanos. E tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome era em hebraico é Abaddon, e em grego é Apolion. Passado já um ai, porque a águia no capítulo 8 ela falou 3 ai, dos próximos selos que serão, das próximas trombetas que serão tocadas. Passado já um ai, eis que depois disso vem mais 2 ais. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, qual dizia ao 6º anjo que tinha uma trombeta: solta esses 4 anjos que se acham presos junto ao grande rio Eufrates,
para mim são anjos malignos. Eles ainda não foram soltos. Eu entendo que existem anjos demoníacos que estão presos, tá? E foram soltos os 4 anjos, vão ser soltos ainda. Para mim aqui profeticamente não aconteceu, né? E foram soltos esses 4 anjos que haviam sido preparados para aquela hora, e dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. 1/3 da humanidade será morta, né? O número do exército dos cavaleiros era de 2 milhares de milhares, pois ouviu falar o número deles. E assim vi os seus cavalos. Nessa visão, os que estavam montados tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam de suas bocas. Pelo que eu estou entendendo aqui, mais 1/3 morrerá, ou morreu, ou morrerá, né? Porque aí depois, porquanto as suas caudas eram semelhantes à serpente e tinham cabeças, e com elas causavam danos. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, eles não se arrependeram das obras de suas mãos, continuaram pecando e continuaram blasfemando contra Deus. Eles não se arrependeram das obras de suas mãos, não deixaram de adorar demônios, né? E aos ídolos de prata, os ídolos que eles fizeram de prata, de ouro, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver e nem ouvir e nem andar, mas eles estavam ali se prostrando diante da idolatria, o que tanto Deus abomina. Também os homicidas não se arrependeram dos seus homicídios e nem das suas feitiçarias, e nem das suas prostituição, e nem dos seus furtos. Não houve arrependimento aí nesses que foram abertos aí, nessas trombetas que foram tocadas, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no livro de Apocalipse, aqui, capítulo 9. No capítulo 9 aqui, né? É a 5ª trombeta, né? A 5ª trombeta. Deixa eu ver o que está falando aqui, ó. No capítulo 9, uma estrela que do céu caiu, e uma estrela que do céu caiu, vou segurar aqui, refere-se a um ser demoníaco não identificado, possivelmente seja Satanás, um anjo caído. E tem referências aqui, ó. Ver Apocalipse 12, do 7 ao 12, Isaías 14, 12, 14, Ezequiel 28, 11, 17. E aqui também no abismo, né, é reservado ao mal, conforme Apocalipse 9, 11 e Apocalipse 11, 7 e Apocalipse 18, 8 e 21, 3. Qual é o simbolismo dessa fumaça? O simbolismo dessa fumaça é um símbolo de engano. Parece que é, mas não é. Então nós temos que tomar muito cuidado para não sermos enganados. O que significa os gafanhotos? Os gafanhotos simbolizam seres demoníacos. Escorpiões é uma comparação indicando cruciante. Então, esses gafanhotos aí, os gafanhotos simbolizam seres demoníacos que vão perturbar a humanidade por 5 meses. Por 5 meses. E agora, pode ser também em sentido literal, né, gente? Porque o Apocalipse não é fácil de interpretar. E aqui, gente, no 9.4,
os demônios não podem prejudicar aqueles que são selados na testa. Não pode atormentar. Tocar não. Atormentar ele vai atormentar, lógico, né? Mas tocar neles jamais. E aqui também está dizendo assim, olha, os demônios não podem prejudicar aqueles que são selados. E o que significa os 5 meses aqui? Vamos ver aqui. 5 meses representa um período de um tempo limitado, correspondendo ao ciclo de vida de um gafanhoto tormento. Tá? Tormento. Vou ver só essa partezinha aqui. Então, gente, não sei quanto tempo que vive um gafanhoto aí, mas nós temos que olhar, né? Tormento, o objetivo não é destruir, mas levar ao arrependimento. Porque ele, aqui no capítulo 9, fala que eles não se arrependiam de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o objetivo aqui era levá-los ao arrependimento, tá? Tem mais uma partezinha aqui. Aqui também, gente, e o aspecto dos gafanhotos era semelhante a de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia umas com coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha cabelos como cabelos de mulher. Isso já está ali, né, gente? E também as couraças, já vi essa parte toda. E também aqui dentro dessa parte tem a sexta trombeta, tá? E tocou o anjo também a sexta trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos quatro cantos do altar, né? Essa parte também eu já comentei com vocês. Eu só quero falar com vocês aqui o capítulo 7, do 9 ao 10, ainda falando mais um pouco sobre gafanhotos. Por gafanhotos de fato se parecem com pequenos cavalos. A descrição simbólica vivida tem a intenção de aterrorizar para ver se eles chegam ao arrependimento, porque não estava havendo arrependimento. Nós estamos bem dizendo esse tempo, a gente não está havendo arrependimento. E aqui, gente, quando ele fala também aqui não se trata de gafanhotos físicos, mas sim de forças demoníacas sob a direção de um anjo caído chamado de Abaddon, que significa destruição, que está lá em Jó 26,6, ou Apolion, destruidor, que você pode conferir em 1 Coríntios 10,10. E aqui ainda fala assim, ó, no 9,13, uma voz vem em resposta às orações dos santos, que aqui os santos estavam orando, né? Estavam com a marca na testa. E aqui no 9, do 14 ao 15, uma voz vem em resposta à oração dos santos. Aí depois do 9, do 14 ao 15, Deus controla o tempo e a extensão da praga. E aqui, gente, o rio Eufrates, nós sabemos que o rio Eufrates ele está na Rússia, que tinha outro nome na Bíblia, né? E aqui o rio Eufrates, dentro dele no rio Eufrates tradicionalmente a fronteira ocidental do povo de Deus e também do Império Romano. O Eufrates é uma restrição simbólica sobre a força do mal. Foram soltos 4 anjos, resultando em um conflito espiritual universal. O mundo inteiro passará por um conflito espiritual. E para mim, gente, esse conflito está chegando. Como que isso, né? Misericórdia, que o Senhor não nos deixe ficar enganados. Aqui eu vou falar só, eu vou falar, e no 9 do 16 e 19, e eu vi os números dele. João é incapaz de contar os 200 milhões dessa cavalaria
demoníaca. Mais uma vez, a descrição tem a intenção de aterrorizar. Isso é porque um terço da parte do céu foi expulsa, os que levantaram a rebelião contra Deus. E aqui está escrito isso, né? E aqui também, gente, tem a interpretação dos dispensacionistas. O exército do Oriente se moveram em direção à nação de Israel, preparando-se para a batalha do Amargedon. Esse é outro tipo de interpretação. Interpretação dos dispensacionalistas. O objetivo com estas pragas é guiar as pessoas ao arrependimento. O efeito é infeliz, é endurecido os corações, eles não se arrependem. E esse soar da sexta e da sétima trombeta é um dramático prelúdio. Prelúdio quer dizer início. Revela a missão da igreja enquanto as trombetas de advertência estão sendo soadas. Tá bom? Este é o capítulo 9, ainda falando sobre as trombetas. Vamos entrar no capítulo 10. Leia, irmãos. Se você está lendo a Bíblia pela primeira vez, você ainda não vai entender. Mas de tudo isso do capítulo 9, mesmo passando por todas essas coisas, eles não se arrependeram, mas eles blasfemavam contra Deus. Esse é capítulo 9, deixe seu like e o seu comentário.